Cordeiro, Ele tira os pecados do mundo, na vida daqueles que o reconhecem, na vida daqueles que o buscam. Que essa mensagem, Senhor, nunca mais seja esquecida pela Tua igreja, e que nós possamos ser lembrados pelo Teu Espírito Santo todos os dias. Que o Senhor vive, que o Senhor vive e está entre nós, que o Senhor vive dentro de nós através do Teu Espírito Santo, que o Senhor vive em nós através da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai soberano, Senhor, por nos amar a ponto de nos tornar filho, em nome do Senhor Jesus. Consagramos agora este momento, Senhor, de culto e adoração, para que a Tua palavra introduza em nós, Senhor, a marca da Tua mensagem, de forma a nos tornar limpos, santos, alvo como a neve. Que a Tua palavra, Senhor, ilumine, removendo do nosso interior todas as trevas. Remove dos nossos olhos, Senhor, toda negridão, toda negritude, todas as trevas do nosso caminho. Que a Tua palavra brilhe, que a Tua palavra nos conduza, e que Jesus vivo governe sobre nós eternamente. Obrigado, Jesus, pelo Teu rio de águas vivas que flui do altar sobre nós, para nos purificar, para remover todo o ídolo do nosso coração. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu renovo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Repete assim: obrigado, Senhor Jesus, por me permitir viver em Ti, a partir da cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por estar aqui hoje, reunido na Tua igreja, para Te adorar, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Adore a Ele com a Tua melhor salva de palmas, igreja. Adore a Ele com a Tua melhor salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Há um rio de vida, queridos, fluindo sobre nós. Aleluia. Eu ouço o som da voz que é semelhante à voz de muitas águas. No mundo espiritual que flui neste ambiente, queridos, há um som semelhante ao correr de muitas águas. A voz de Jesus é semelhante a um som de muitas águas que correm. Então, o que está fluindo aqui entre nós, queridos, é o rio de vida. E esse rio de vida é a voz do próprio Cristo, trazendo sobre nós a salvação, a vida, o livramento, as bênçãos. Ele morreu para que você viva. E só é possível viver porque Ele ressuscitou. Jesus morrendo, pagou, quitou a dívida que era contra nós. Mas ao ressuscitar, Ele nos dá o direito de viver eternamente nele. Ele não foi levado à cruz. Ele se rendeu. A morte não tinha poder para atuar contra ele. Porque a Bíblia nos ensina que o pagamento, o salário do pecado é a morte. E por não conter pecado, queridos, por não ter nenhum pecado, Jesus não poderia ser alcançado, atingido pela morte. Ele diz nas Escrituras: a minha vida eu entrego por amor. Ele entregou sua vida nos braços da morte e permaneceu lá por 3 dias, meu irmão, por amor a mim, por amor a você, por amor ao mundo. Diga aleluia. Então é um privilégio muito grande de podermos estar aqui essa tarde, esse finalzinho de tarde, esse início de noite, celebrando Jesus. Nós não estamos aqui porque decidimos vir, nós estamos aqui porque Ele primeiro nos amou. A tua decisão de vir ao culto hoje só demonstra o quanto você é sábio, o quanto você é inteligente.
e o quanto você está disposto a obedecer. No ano da restituição, nós temos uma promessa que está tomando forma na vida de muitos, que se estivermos dispostos a obedecer, então iremos colher o melhor fruto dessa terra. Quando nós saímos de casa, deixamos o conforto do nosso dia de descanso para vir à casa do Senhor adorar Ele. Alguns vêm de condução, outros a pé, outros enfrentam trânsito. Enfim, todos os domingos temos que superar algumas adversidades, a começar a nossa própria vontade. Quantos aí não ouviu aquela vozinha lá da alma dizendo: vai não, fica em casa, a série do Netflix está tão legal, ó o jogo aí, ó, você vai perder. Pois é, meu irmão, você venceu essa vozinha. O próximo passo dessa voz aí era te arrastar para o inferno. Fala assim: misericórdia. Então me ajuda aí, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: parabéns, você é mais que vencedor em todas as coisas. Amém? E uma pessoa que é mais que vencedora em todas as coisas, ela tende a ter um coração grato. O que é ter um coração grato? É um coração que reconhece as transformações que acontecem na sua vida. Um coração grato é aquele que reconhece o processo que ele está passando e não se intimida. O inimigo quer lançar você na sarjeta, no fundo do poço, nas profundezas do inferno, e ele lança espíritos de intimidação para te paralisar, para te desanimar, para te tornar uma pessoa estacionada em seu próprio conforto. Mas o Pai lança um rio de vidas sobre a igreja dele, meu irmão. E essa torrente de água vem para nos purificar, lavar nossa alma, purificar nosso coração, remover os nossos ídolos e nos deixar apto para conhecer e aceitar a vontade dele, obedecendo. Diz aleluia. Tema da palavra de hoje: gratidão. Tem alguém aqui grato por Jesus ter lhe concedido vida na cruz? Glória a Deus. Gratidão, queridos, é fruto de renovo. Para quem não está familiarizado, a família Betel não é uma igreja que fica parada no tempo. É uma igreja que anda, que avança. Porque Jesus estabeleceu a sua igreja e deu um comando: olha, vocês vão avançar e o inferno vai recuar a cada passo que vocês derem na minha direção. Ou seja, Jesus gerou a igreja dele para que a igreja avance e as portas do inferno não prevaleçam. Ou seja, que as portas do inferno continuem atraindo você. Quando você decide ser parte da igreja de Cristo, você começa a ser fortalecido nele. O inferno não vai construir habitação em você, mas sim a igreja de Jesus. O Espírito Santo estabelece morada dentro de você. Diga amém. E a igreja de Cristo, querido, ela precisa avançar. E nós precisamos ter esse entendimento, que desde o início do ano, e também nos anos anteriores a este, a família Betel tem avançado na palavra rema. Palavra rema quer dizer palavra revelada, palavra que nos direciona. No altar da família Betel não tem um sermão para preencher uma rotina de culto. No altar da família Betel flui um rio de vida, que traz a revelação para que a sua igreja caminhe num caminho cheio de luz e segurança. Diga amém. Então todo domingo, meu irmão, quando você vem para o culto, você não vem para ouvir o pastor, não vem para ouvir um sermão, você vem para descobrir o caminho que você vai, onde você vai dar os teus passos durante a semana. Quer saber onde você vai dar passos durante a próxima semana? Esteja aqui todos os domingos com expectativa de ouvir a voz de Deus. Então o ano de 2023 nós andamos no ano da restituição. Nós passamos pelos meses de honra.
prosperidade, de honra, dupla honra, de colheita, de renovo. E esse mês nós estamos entrando em setembro, no mês da gratidão. O versículo que vai nos direcionar durante todo o mês de setembro. Olha, queridos, eu estou com uma expectativa muito grande nesse mês, porque este mês ele acontece duas datas festivas do calendário espiritual. Uma delas é o Ano Novo Judaico, o Ano Novo Civil, que é entre o dia 14 de setembro no nosso calendário gregoriano e o amanhecer do dia 15 de setembro. O calendário gregoriano ele é unissolar. O calendário hebraico, judaico, o calendário da Bíblia, ele é lunar. Então o dia na Bíblia começa mais ou menos por volta das 18 horas. O nosso dia no calendário gregoriano começa à meia-noite. Então esse mês de setembro, entre o dia 14 e 15, tem um ano novo judeu. E nesse ano novo, queridos, a nação de Israel, ela passa 10 dias em arrependimento. Eles passam 10 dias voltando às suas origens. Eles passam 10 dias se arrependendo diante de Deus. E no 10º dia, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para oferecer incenso para o Senhor, para oferecer ofertas e buscar a resposta de Deus para o ano seguinte. É conhecido como o dia da expiação, o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do arrependimento, o dia em que Deus sinaliza a sua aceitação ao arrependimento da nação de Israel ou não. Independente do resultado do teu arrependimento, querido, nós não vivemos mais segundo a cultura do Velho Testamento, que era necessário expiar os nossos pecados com sangue de cordeiro, com animais sendo sacrificados no altar e queimados no altar de sacrifício. Nós andamos, queridos, pelo que a Bíblia fala no Novo Testamento, ou seja, nós andamos pela expiação dos nossos pecados a partir do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ou seja, o nosso arrependimento não depende de ofertas entregues em um dia especial e consagrado ao Senhor. O nosso arrependimento, ele é todos os dias. Todos os dias, através do nome e do sangue de Jesus. Não existe mais uma limitação. Nós não somos representados apenas pelo sumo sacerdote. Nós somos representados pelo Senhor dos Senhores. Nós somos representados pelo sangue do Cordeiro Santo. Nós somos representados pelo Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Quem entende? Então o mês de setembro ele tem essa celebração especial. O Ano Novo Civil Judaico e o Yom Kippur. Mas não é só isso. No finalzinho do mês de setembro, também no calendário gregoriano, no dia 29, a partir das 18 horas, começa uma festa bíblica que deve ser celebrada por toda a igreja. E só para você lembrar uma coisa, querido, o Novo Testamento não anula o Velho Testamento, tá? Porque tem pessoas que falam, mas isso aí é coisa do judaísmo. Não. Isso é coisa da Bíblia. A festa de tabernáculos, que ela acontece na Bíblia e Deus manda a gente celebrar. Deus fala assim a Moisés: diga ao meu povo que celebrem as minhas festas solenes, entre elas a festa de tabernáculos. Então este ano no calendário gregoriano, a partir do dia 29 até o dia 29 de setembro a 6 de outubro, são 7 dias de celebração da festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos na Bíblia, ela é celebrada em gratidão do povo de Israel a Deus por tê-los livrado do Egito, da escravidão. Então o povo de Israel, o povo da Bíblia, permaneciam 7 dias celebrando a Deus, dormindo dentro de cabanas. É conhecida também como a festa dos Sucotes, que quer dizer festa das cabanas. Por quê? Porque o povo passou 400 anos, cerca de 400 anos escravo no Egito e 40 anos no deserto. Nesses 40 anos de deserto, eles ficaram dentro de cabanas. Então, eles entram durante 7 dias na festa de tabernáculos, no período do Sucote, para
agradecer a Deus por ter nos livrado dessa situação e ter lhes dado uma terra onde manam o leite e o mel. Então nós iremos celebrar no dia 29 de setembro a festa do Sucote, a festa dos tabernáculos, mas nós fazemos isso em gratidão ao sangue de Jesus, que nos tirou do inferno, que nos removeu da escravidão, da condenação dos nossos pecados e nos dá direito a entrar no reino do seu Filho Jesus. Diga amém. Então o mês de setembro vai ser um mês muito rico espiritualmente. E nós sabemos, queridos, podemos ver um rio de vida fluindo do nosso altar para nos purificar e nos fazer andar em uma direção na sala do trono, conduzidos pelas águas da vida. A festa de tabernáculos, queridos, espiritualmente, ela representa um tempo profético que sinaliza um futuro em Deus. Esse mês, a partir de amanhã, em discipulado, eu vou esclarecer todas as dúvidas da igreja. A partir de amanhã eu começo a passar por discipulado as coordenadas de por que celebramos, como celebrar e onde a Bíblia nos instrui a fazer. O que é a festa de tabernáculos, o que acontece e o que ela profetiza, ou seja, qual é a consequência de uma igreja celebrar as festas bíblicas. Na verdade, festas bíblicas são 7, mas 3 são específicas e obrigatórias para toda a igreja celebrar: a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculos. Nós já celebramos este ano a festa de Páscoa, a festa de Pentecostes, e iremos fechar o nosso ano profético no Senhor, o ano de restituição, com a festa de Tabernáculos. E toda vez que celebramos a festa de Tabernáculos, nós recebemos a providência, os decretos do céu para os próximos 12 meses, até que possamos celebrar novamente. E eu creio, queridos, que Deus deu para a gente no mês de setembro a palavra rema de gratidão, porque gratidão antecede a bênção. Você não entendeu, mas não tem problema. Eu vou te explicar durante todo o culto e você vai pegar essa essência na tua alma e você vai sair daqui diferente hoje. Diga amém. Repete assim comigo: gratidão antecede as bênçãos. O que é gratidão, meu irmão? É dar graças. Graças é aceitação. Graças é gratidão. Quem entende, diga aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É o versículo que norteia nosso mês de setembro. Deem graças em todas as... Deem graças em todas as... Não está escrito coisas ali. O que está escrito ali, gente? Então, igreja, look para cá. Eu não sei como é que você fala telão em inglês. Vamos aqui, todo mundo junto. Vamos trazer esse decreto à existência em nossas vidas. Porque hoje você vai sair daqui diferente, amém? Vamos lá, 1, 2 e... Amém? Se a gente ensaiar mais, a gente vai fazer um coral perfeito. Mas o que a Bíblia está falando aqui? Que nós devemos dar graças, ou seja, ser gratos. Quando? Quando alguém te agradar e fizer um favorzinho para você? Não, a Bíblia está bem clara. Nós temos que dar graças, temos que ser gratos em tudo. Todas as circunstâncias. E todas as circunstâncias aqui quer dizer, querido, dia bom e dia ruim, em ganhos e percas, em choro e alegria. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para nós? É que sejamos salvos em Cristo Jesus e dessa maneira nós sejamos gratos. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: você, salvo em Cristo Jesus, deve ser grato a Deus. O que é uma pessoa grata? É uma pessoa que reconhece, meu irmão. É uma pessoa que reconhece a dádiva, a bênção que ele recebe. A pessoa que não é grato a Deus, não reconhece a salvação de Jesus. Uma pessoa que não é grata é uma pessoa ingrata, é uma pessoa egoísta. É uma pessoa
que não reconhece o valor das outras pessoas ao seu redor. Quem está entendendo, diga aleluia. E este versículo aqui, queridos, ele é muito rico. Ele é muito rico porque faz parte de um contexto, faz parte de uma lista de chaves que tornam uma pessoa integrante da igreja saudável e modelo. Fala assim comigo, uma pessoa grata. Não, a gente pode fazer melhor. Assim, uma pessoa grata é uma pessoa que reconhece de onde Deus lhe tirou e de onde Deus lhe colocou. Amém? Uma pessoa grata é aquela que olha para o passado, que olha para as suas dores, dificuldades, olha para o fundo do poço e fala assim, olha, eu posso até conhecer o fundo do poço, eu posso até saber o caminho do deserto, mas eu não estou mais lá. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é pecado, eu sei o que é vício, eu sei o que é angústia, eu sei o que é cadeia, eu sei o que é enfermidade, eu sei o que é condenação, mas eu não estou mais lá, porque Jesus Cristo me deu a oportunidade de sair, ou seja, Jesus ouviu o teu clamor, tomou na tua mão e te resgatou. E o mínimo que nós devemos fazer, queridos, é ser grato. Colossenses 5,18. Faz parte, queridos, de uma porção de chaves que estabelecem a perfeição da vontade de Deus na sua igreja. A igreja de Tessalônica, a carta que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, é fruto do seu ministério, do seu envio missionário, junto com Timóteo, seu discípulo, e Silas. O apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, estabeleceram uma igreja na cidade de Tessalônica. Eles foram lá, evangelizaram, pregaram a palavra, a igreja aceitou e a igreja teve início. Eles foram até aquela cidade, pregaram o evangelho, muitos creram e aquela cidade começou a ser transformada. Daí a igreja nasceu. A igreja de Tessalônica, ela é considerada um modelo por quê? Porque é uma igreja que desde o início do ministério do apóstolo Paulo houve uma grande aceitação. Uma aceitação ao evangelho. Houve uma gratidão, porque as pessoas ouviram falar de Jesus e começaram a se render. Ou seja, não houve resistência ao evangelho de Jesus. Quem aqui gosta de pregar a palavra de Deus? Quem não gosta? Tem gente que não gosta. Tem gente que acha que pregar a palavra é coisa do pastor. Irmão, a Bíblia hoje vai falar de você. Pregar a palavra, meu irmão, é privilégio de todos. E a igreja de Tessalônica, quando viu o apóstolo Paulo pregar a respeito de Jesus, eles não recusaram, os seus corações não foram resistentes. Quem prega o evangelho sabe o quanto é bom pregar para quem tem fome e sede de Deus. Quem prega a palavra sabe o quanto é ruim pregar para pessoas que não querem ouvir o evangelho, meu irmão. Essa semana eu conversava com a pastora Josi lá de Ji-Paraná. E ela, compartilhando algumas situações, falou assim: pastor, tem família que a gente entra nas casas, as pessoas, a gente toca a campainha, chama no portão, as pessoas fingem que não estão em casa. Tem pessoas que quando a gente abre a porta para a gente, elas recebem a gente com aquele desprezo, com aquele desconforto. Muitos delas já deixaram a gente sozinho lá na sala e sumiram. Ah, meu irmão, como isso é desconcertante. Eu falei: pastora Josi, eu tenho uma novidade para te falar. Isso aí não é privilégio seu. Eu sei exatamente o que você está falando. Quantas vezes a gente recebeu porta na cara, quantas vezes a gente recebeu não, quantas vezes a gente recebeu: amanhã eu vou lá.
Vou fazer uma visitinha na igreja. Meu irmão, pregar o evangelho para quem tem fome de Deus, para quem quer conhecer mais a palavra. Ah, meu irmão, isso aí é recompensa para aquele que recebeu porta na cara, porque você só vai saber o que é pregar para pessoas que têm sede depois que você não desistir por causa daqueles que são resistentes. A igreja de Tessalônica é uma igreja considerada modelo, porque ela teve uma grande aceitação. Isso não quer dizer que foi de 100%, mas foi mais da metade. Muitos creram, outros não. Chegaram até a prender o apóstolo Paulo. Mas os que creram, foi suficiente para dar início a uma igreja que o Espírito Santo vai falar: essa é o meu modelo de igreja. Mas não foi, querido, só a aceitação. A palavra que torna a igreja de Tessalônica uma igreja saudável, uma igreja modelo para nós hoje. Foi também, além da aceitação, a continuidade. Eles ouviram falar de Jesus, eles aceitaram o evangelho, eles aceitaram Jesus, e logo em seguida começaram a pregar a palavra. Ou seja, uma igreja saudável, uma igreja modelo, é aquela igreja que forma pessoas que, além de receber Jesus e serem transformados, são aquelas que saem para reproduzir Jesus para as outras. Este é o modelo que a família Betel se encaixa. Diga aleluia. A gente aqui prega a palavra, meu irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: olha aqui. Não, está fraco. Fala assim: olha aqui. A gente ouve palavra. E você, quando ouve a palavra, você começa a ser transformado por dentro. Quando você aceita a palavra, você começa a ser curado no teu interior. Quando você aceita Jesus, você recebe salvação. E quando você se levanta daqui, meu irmão, você começa a pregar o evangelho. Mas pastor, eu saio daqui, eu não consigo falar de Jesus para ninguém, eu não consigo falar da Bíblia porque eu não tenho muita intimidade com a palavra. Meu irmão, calma aí, deixa eu te falar uma coisa para você. Pregar o evangelho nem sempre são com palavras. A igreja de Tessalônica, queridos, era considerada uma igreja perfeita, saudável, e tem um modelo a ser copiado por nós até hoje, porque era uma igreja que formava pessoas que aceitam Jesus para ser transformados. É uma igreja que transforma pessoas, que alcançam pessoas, que reproduzem Jesus com seu testemunho de vida. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: olha, se você aceitar Jesus, você não precisa ser um teólogo para compartilhar Jesus com os outros. Você tem apenas que viver o que Jesus já te deu. Quem entende? E aqui no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos exorta. Exorta quer dizer chamar a atenção. Ele nos chama a atenção para sermos gratos sob toda e qualquer circunstância. E ele fez isso por uma razão, queridos. Porque uma pessoa ingrata, ela pode ter sido ressuscitada da morte. Os seus primeiros passos vai ser para fugir de Jesus. Uma pessoa ingrata, ela pode receber o milagre que ela quer. O primeiro passo que ela vai dar vai ser para longe daquele que efetuou o milagre na sua vida. Uma pessoa ingrata é aquela que, ao receber cura, ela, no todo o seu esforço, ela só vai querer uma coisa: ficar longe daquele que lhe deu remédio. Uma igreja saudável, queridos, geram pessoas gratas em todas as circunstâncias.
Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você faz parte de uma igreja que está colocando dentro de você a essência da gratidão. Por que eu disse que o versículo 18 do capítulo 5 de Tessalonicenses, ele é tão precioso? Porque ele faz parte de uma lista de características, de atributos, que as pessoas que fazem parte da igreja saudável e modelo possuem. Vamos ver essa lista, para ver o que se encaixa na tua vida, o que não se encaixa, o que está em falta. Você abre o coração para receber, só para você fazer parte da igreja que é modelo de saúde em Jesus. Alguém aqui quer isso? Quem quer saber dessa lista? Quer ou não quer? Vamos lá. Tessalonicenses 5:12. Vamos voltar aí alguns versículos. Agora pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Preste atenção aqui. Você está sendo ministrado com a palavra de Deus para te tornar parte integrante de uma igreja que é considerada saudável, modelo e que leva graça diante de Deus, ou seja, que agrada a Deus. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Alguém aqui tem um líder chato? Fala aí, reconhece. Sabe por que teu líder é chato? Porque ele recebeu a palavra de Jesus e aceitou. Porque ele quer usar o exemplo de vida dele, o testemunho de vida, a palavra que queima dentro dele para transformar você, meu irmão. E a palavra de Deus fala que todos aqueles que se esforçam, eu vou falar para vocês, ser pastor, ser líder, ser evangelista dentro da igreja, meu irmão, requer muito esforço. Porque na maioria das vezes as pessoas não aceitam a palavra, as pessoas fogem, as pessoas querem tudo menos a palavra de Deus. Outro dia eu estava conversando com os discípulos, e lembrei de uma situação de alguns anos atrás, em que uma pessoa estava querendo sair da igreja, e ela chegou para mim, sentou-se na mesa e falou assim: olha, pastor, me convença a permanecer na igreja. Eu fiz sinal que ia levantar e disse: você vai para onde? Eu falei: vou embora. Eu não vou te convencer de ficar no céu, não. Você vai para o inferno se quiser. Agora, se você quiser ouvir falar de Jesus, para receber cura no teu interior, eu sou aqui para te servir. Resumindo, sentamos. 2 horas de uma boa conversa. E no final, ele permaneceu. Muitas vezes as pessoas, queridos, querem ser convencidas pelo líder. Por que ficar na igreja? Você quer ser convencido por mim agora? Por que você deve ser igreja? Porque a igreja representa Jesus, e fora de Jesus não tem vida. Não é impossível viver longe da igreja de Cristo. A igreja de Jesus é a esperança para o mundo. Se remover a igreja do mundo, acabou a esperança. É por isso, queridos, que nós temos que entender, há uma responsabilidade de pregar o evangelho. Porque quando Jesus voltar e resgatar a sua igreja, o mundo vai ficar à mercê do inferno. Esses serão aqueles anos de tribulação que a Bíblia descreve. Quem está entendendo aí, diga aleluia. Vamos continuar. Versículo 13. Aqui ainda está falando sobre os líderes. Tenham no mais alta estima. Ter quem em alta estima? O teu pastor, o teu líder. Ou seja, dá crédito pela palavra que o homem de Deus prega para você, para livrar tua alma do inferno. Sabe qual é o maior trunfo do diabo? O dia que ele colocou dentro de uma alma corrupta, dentro de uma alma ambiciosa, dentro de uma alma possuída pelo espírito de riquezas, que pastor quer dinheiro. Ah, meu irmão,
Eu sou suspeito para falar para você, mas para mim não. Eu sei qual é o maior tesouro para um pastor. O maior tesouro para mim é uma alma que é salva das garras do inferno. Dinheiro do mundo não compra almas, dinheiro nenhum do mundo compra salvação em Cristo. Então sai dessa e começa a credibilizar aqueles que pregam a palavra de Jesus para salvar a tua alma. Essa semana eu também conversei com outro discípulo que ele falou: olha, eu já estou há 10 anos. Eu falei: pera aí, filho, nesses 10 anos que a gente anda junto, o privilégio de andar junto com o homem de Deus não é seu, não é meu, é nosso. Ah, mas é porque eu sou o discípulo mais antigo da igreja, eu estou desde o começo. Parabéns, não fez mais do que tua obrigação. Muitos pensam que permanecer na igreja é privilégio do pastor, é para o pastor. Ah, eu estou aqui porque o pastor me obriga. Ah, meu irmão, se for preciso te obrigar para você permanecer em salvação, pode ter certeza, eu vou fazer uso do meu cajado. Porque cajado, meu irmão, não é só para enfrentar o urso e o leão quando vem roubar a alma da ovelha, não. É para proteger a ovelha de se matar. Mas não é privilégio da ovelha ir para o céu. Não é privilégio de Jesus ter você no céu. É privilégio, querido, da vontade de Deus. Porque Deus não quer que você vá lá para agradar a Ele. Deus quer que você esteja no céu reconhecendo de onde Ele te tirou. E para reconhecer você tem que ter um coração pronto para ser grato. E se você não reconhece, se você não é grato, nem aquele que te exorta, nem aquele que te desafia a sair do pecado e entrar na santidade, meu irmão, você está totalmente comprometido. E você precisa sim aprender a honrar, respeitar as pessoas que Deus quer usar para te salvar. Diga aleluia. Tenham na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Para de querer fazer guerra com teu líder, meu irmão. Para de querer fazer guerra com teu pastor. O nosso inimigo não são pessoas. O nosso inimigo chama-se Satanás. São os principados e potestades nas regiões espirituais. Nossos inimigos não são pessoas, são os demônios das trevas que querem matar a tua alma. Se você entende, diz amém. Versículo 14, olha outra chave da lista. Exortamos vocês, ou seja, chamamos a tua atenção, irmãos, a que advirtam os ociosos. O que é uma pessoa ociosa? O que é uma pessoa ociosa? Deixa eu te falar, meu irmão, para você que não sabe. Uma pessoa ociosa é aquela pessoa que não faz nada. É aquela pessoa que está parado. É aquela pessoa que não gosta de se envolver em nada. É aquela pessoa que gosta mesmo de ficar na sombra e na água fresca. Então, para você ser uma pessoa que faz parte de uma igreja saudável e uma igreja modelo, você tem que aprender a tentar envolver o maior número de pessoas na obra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia está te falando. Ah, mas eu quero ficar na igreja, mas não quero fazer nada, meu irmão. Onde é que você estava quando Deus colocou os pilares do mundo? Onde você estava? Onde Deus criou o universo? Onde Deus criou os luminares, as estrelas, o sol? Onde Deus encheu os mares? Onde você estava para hoje chegar aqui e querer dar tua opinião na palavra de Deus? Essa foi a resposta de Deus para Jó, quando Jó quis confrontar Deus. Exorte vocês, irmãos, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados. É isso que a igreja faz, meu irmão. Não, meu irmão, desiste não, vamos continuar. Está difícil com Deus? Vai ficar pior sem Ele. Auxilie os fracos. Quando o irmão está fraco, é para isso que existe ombro, é para isso que você procura teu líder. Ah, mas eu fiquei doente, o meu líder não foi atrás de mim. Queridos, quem tem bola de cristal é o outro lado, é o pessoal lá do outro lado, o pessoal das trevas, entendeu? Se você não procura, se você não informa, porque a Bíblia fala que das tuas enfermidades, você deve informar aos presbíteros, aos servos do Senhor, para que após você confessar os teus pecados, Ele põe a mão sobre você e declare a cura.
Então, enfermidade, fraqueza, meu irmão, só vai receber o auxílio quando você faz parte da comunhão, quando você aceita, diga aleluia. Seja um paciente para com todos. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Tem que ter uma paciência, né? Pois é, meu irmão. Não tem para onde ir, não. Sabe por que essa pessoa aí do teu lado... E estou vendo pela cara de vocês que casou certinho em alguns casos aqui. Sabe por que Deus colocou essa pessoa perto de você? Para você praticar essa palavra. Porque a Bíblia fala que não adianta ser só ouvinte, tem que praticar a palavra de Deus. E como é que você vai praticar a palavra de Deus se você não tem pessoas que te roubam a paciência? Versículo 15. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Sabe a quem pertence a vingança, meu irmão? Ao próprio Deus. O nosso senso de justiça, meu irmão, ele é ruim, é demoníaco. Então se alguém fez mal contra você, perdoa. A gente não paga mal com mal. Ai, pastor, mas a pessoa me fez tanto mal. Amém, meu irmão. Fuja de toda aparência do mal. Se aquela pessoa está te fazendo mal, se afasta dele por enquanto, até o dia que você puder, cheio de graça e Espírito Santo, sentar, conversar e resolver esse mal entendido. Porque a maioria das vezes é fofoca, é intriga, é Satanás inflamando guerra e nada que uma boa conversa não se resolva. Diga aleluia. Versículo 16, presta atenção que isso aqui, meu irmão, é muito importante. Alegre-se sempre. A Bíblia está falando para você fazer o quê? Sempre quer dizer? Está entendendo? Por mais motivo que a gente tenha para ficar triste, meu irmão, a gente tem sempre um motivo melhor para se alegrar. Porque eu estava condenado, eu era inimigo de Deus, a minha alma estava entregue na mão do inferno, mas Jesus me deu a oportunidade de me alegrar nele, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. 17, orem continuamente. Ah, meu irmão, aqui não é problema nenhum para nós, é? Por que silêncio? A Bíblia está orando para você, a Bíblia está falando para você orar de vez em quando? Orar quando tiver com problema? A Bíblia está falando para a gente orar quando? O que é uma coisa contínua? Uma coisa que não para, meu irmão. Orar e orar sem cessar. Esse infelizmente é um hábito que nem todos têm. Ah, pastor, mas eu não tenho o tempo todo para ficar trancado no quarto orando. Tá bom, meu irmão, não é isso que a Bíblia está falando, não. Separa um tempo, entra no quarto, fecha a porta, adora o teu pai que te vê em secreto, porque em secreto também ele vai te recompensar. Mas quando você sai daí, não deixa o pai trancado no quarto, não. Sai com ele. Vai atravessar a rua. Senhor, me livra do carro que sobe, do carro que desce. Está na tempestade? Senhor, me livra da árvore que cai. Orar o tempo todo não é só pedir proteção para você, não. É interceder pela tua família. Olha, eu estou só indo para trabalhar, mas eu creio que a minha família está segura nas mãos do Senhor. Meus filhos estão saindo de casa, mas o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao respeito, para guardá-los, para que eles não tropecem em nenhuma pedra. Olha, eu vi uma notícia ruim na televisão. Senhor, tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia daquele que praticou o crime. Tem misericórdia daquele que sofreu o crime. Orar sem cessar, meu irmão, é ter continuidade em uma conversa com Deus. Oração quer dizer um diálogo. É você conversar com Deus o tempo todo. Quem pratica esse tipo de ação não é uma pessoa ingrata. O seu coração é um coração cheio de fé. Quem entende isso diz aleluia. Oh, alegres. Perdão. Alegrem-se sempre. Orem continuamente.
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegre-se sempre, meu irmão. Orem continuamente. Uma pessoa que está alegre no Senhor, uma pessoa que ora continuamente, é uma pessoa que não tem problema nenhum em ser grato ao tempo todo, em qualquer circunstância. Um coração alegre é um coração adorador, é um coração grato a Deus por tudo que vive. Quem não agradece, não dá valor ao que tem. Repete assim comigo: quem não agradece, não dá valor ao que tem. Fica preso no que não tem. É um coração egoísta. Olha aqui para mim, porque eu preciso repetir essa informação para você, meu irmão. Quem não agradece é uma pessoa que não dá o valor no que tem. É uma pessoa que está presa no que não tem. Portanto, é um coração egoísta. Já ouviu aquele ditado? A gente só aprende a dar valor quando perde. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Ou para muitos aí é uma história que ouviu no conto da Disney? Alguém aqui já passou por essa sensação? Puxa vida, como fulano faz falta. Quem está entendendo? Versículo 19. A lista continua, meu irmão. Não apaguem o Espírito. Não o quê? Fala assim comigo: o Espírito Santo é o fogo de Deus. Isso aqui, queridos, é um menorá. O menorá é uma lâmpada, uma vela, que Deus mandou confeccionar. Construiu uma de ouro batido, se eu não me engano, na altura de 2 metros. Não me lembro exatamente da altura. E mandou colocar no templo. Para quê? Para toda vez que fosse oferecer sacrifício, tivesse um lugar iluminado. E havia sacerdotes específicos para quê? Para alimentar esse fogo dia e noite. Quando a vela é apagada, quem é que toma conta? O quê? A escuridão, as trevas. O menorá na Bíblia é comparado ao Espírito Santo de Deus. Porque é um fogo que clareia, é um fogo que traz luz. Quando você apaga o Espírito Santo, e isso é possível sim, meu irmão. Quando eu apago o Espírito Santo? Quando você não reconhece, quando você não agradece a Deus por ele, quando você o ignora. O Espírito Santo é Deus ignorado no meio do povo de Deus. Como é que eu ignoro o Espírito Santo? Deixa eu dar um exemplo. Alguém aí vai andar com uma pessoa que sabe falar, que ouve, que é uma pessoa feliz, mas quando chega perto de você, ela se nega a interagir. Você chega perto da pessoa, a pessoa fecha a cara e faz assim, ó. Aí você fala assim: bom dia. A pessoa não responde. Aceita um chazinho, quer um cafezinho? Poxa, que dia agradável. Já pensou, meu irmão, entrar no elevador para subir 50 andares com uma pessoa dessa? Nem poder falar para ela: meu Deus, que frio. Você viu? Será que vai chover hoje? Porque conversa de elevador é isso aí. Já pensou você andar o resto da vida do lado de uma pessoa que nunca vai falar contigo? Você, o que faz com a pessoa dessa? Você continua ali persistente ou você apaga ela da tua vida? Ainda tem uns que falam assim, ó: já que não me dá valor, vou andar com outros. Apagar o Espírito Santo é exatamente isso. É você ter consciência de que o Espírito Santo pode habitar dentro de você. É o fogo de Deus que acende a chama da tua alma quando você adora, quando você lê Bíblia, quando você ora, quando você obedece a palavra. Mas você prefere apagar como? Sendo ingrato, não se alegrando com a palavra de Deus, não orando, ou seja, desobedecendo as Escrituras, indo de contra essa lista que nós estamos lendo aqui agora. Quem apaga o Espírito Santo, meu irmão? O versículo 20 para ele anula. Olha só, versículo 20. Não trata com desprezo as profecias. Quem não tem o Espírito Santo não dá valor também à profecia.
O que é uma profecia? É a voz de Deus ecoando dentro da igreja. É a palavra da Bíblia, é o decreto que o pastor faz na tua vida, é o decreto, por exemplo, quando você está enfermo e você fala assim, pastor, ora por mim, ficar bem. Quem apaga o Espírito Santo, meu irmão, despreza a profecia, fala assim, misericórdia. Como é que eu faço para não apagar o Espírito Santo e muito menos desprezar as profecias? Está aqui, ó, 21. Não, mas põe à prova todas as coisas. A Bíblia está falando para a gente pôr à prova o quê? Só umas e outras, ou não? Todas quer dizer todas, amém? Fiquem com o que é bom. Como é que você vai saber o que é bom e o que é ruim? Se você não tem o Espírito Santo para te dar discernimento. Ai, pastor, eu faço assim. O que me dá lucro é bom. O que me dá prejuízo é ruim. Será? Nós temos que ter, querido, um dom do Espírito chamado discernimento. Para a gente entender quando é Deus falando, o Senhor nos conduzindo, ou quando é uma armadilha do inferno. Nós precisamos ter discernimento, e só existe uma maneira de obter discernimento, é se relacionando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não anda com pessoas de coração egoísta e ingrato. Existem 3 pecados que não tem perdão na Bíblia, e um deles é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe que pecado é esse, meu irmão? É você falar que foi o Espírito Santo que fez, quando é o diabo que está aprontando. Olha só, foi o Espírito Santo que deu na minha vida, foi Deus que me deu isso aqui, quando é obra do diabo, purinho. Todo mundo vê, só você que não. Por que todo mundo vê? Porque todos que têm o Espírito Santo têm discernimento. Se você não tem discernimento, você não reconhece, acaba blasfemando contra o Espírito Santo, tirando o que é obra do Espírito Santo e falando que é o diabo. Ou, ao contrário, quando é o diabo que está fazendo, e você fala, não, isso aí não é coisa do diabo não, isso é Deus. É Deus que está agindo na minha vida. Quem está entendendo? Sem Espírito Santo, meu irmão, não haverá discernimento para separar o que é bom e o que é ruim. Essas são as características de pessoas que fazem parte de uma igreja saudável e que agrada a Deus. Pessoas que honram, respeitam, praticam a palavra, estão envolvidas no crescimento da igreja, se alegram, oram e se relacionam com o Espírito Santo. Ou seja, pessoas que são gratas a Deus. E estas pessoas possuem corações generosos. O modelo da igreja saudável, o modelo da igreja que agrada a Deus, é uma igreja que tem como modelo único e exclusivo Jesus Cristo. Repete assim comigo. O meu modelo sempre será Jesus Cristo. Na igreja de Tessalônica, queridos, acontecia exatamente isso. O apóstolo Paulo ensinava: sejam os nossos imitadores, como nós somos de Cristo. Quem não busca viver dessa forma, é uma pessoa, querido, que vai se desvirtuando do reino, que vai esfriando, vai entrando em apostasia, até sucumbir nas trevas. Uma pessoa que busca viver de maneira a se parecer com Jesus, é uma pessoa que não tem problema nenhum com os dias difíceis. Quer dizer que ela não tem dia difícil? Calma, que não é isso que eu estou querendo dizer. Uma pessoa que sabe ser grata, que sabe andar no modelo conforme Jesus ensina, é uma pessoa que adquire sabedoria nos dias difíceis para reconhecer que dias difíceis formam crentes fiéis. Fala assim comigo: dias difíceis formam crentes fiéis. Quando é que uma pessoa se torna um filho fiel? Quando é que uma pessoa se torna uma pessoa saudável e modelo
para Jesus? É quando a pessoa, num dia difícil, ela reconhece a oportunidade de aprender algo em relação ao Pai. E a principal delas é crer. Crer em quê, pastor? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. É por isso que nós devemos ser gratos em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas quando você ama Deus. Se você não ama Deus, meu irmão, toma cuidado, porque nem sempre é a mão de Deus ali acontecendo. Nem sempre é a mão de Deus fazendo acontecer. Fala misericórdia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu. Deus age em favor para o bem daqueles que o amam, porque Deus te escolheu, Deus viu graça em você, e Ele faz de tudo para que você tenha a imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Quem? Quem, gente? Então fala para a pessoa que está do teu lado assim, faz uma cara de sério, porque a informação que você vai dar é preciosa. Fala para ele assim: meu irmão, ser parecido com Jesus não é direito seu, é obrigação. Ser parecido com Jesus não é direito, é obrigação de quem é salvo por meio do seu sangue. Ser parecido com Jesus, meu irmão, é obrigação daquele que sabe que foi salvo através do seu sangue. Nós não podemos nos negar. Nós não podemos negar a nossa origem. Nós não podemos negar a nossa imagem semelhante ao Filho de Deus. Nós temos que aprender a ser grato em todas as coisas. Ai, pastor, mas o dia está tão difícil, o dia foi tão complicado. Glória a Deus, meu irmão. Se você ama a Deus, aprenda. Deus está te ensinando algo. Dia difícil, Deus quer ensinar alguma coisa preciosa para você. Ah, o dia está fácil demais. Aproveita, meu irmão. Aproveita, porque qualquer momento Deus fala assim: hora do recreio acabou, gente, para a sala de aula, hoje é dia de prova. Ah, pastor, eu não gosto. Glória a Deus, meu irmão. Eu sei, mesmo gostando ou não, Deus age de uma maneira a me proteger de mim mesmo. É por isso que Ele precisa de cajado. O que é ser grato? Por que eu preciso ser grato? Que benefício eu ganho em ser grato? Além da educação? Além de te fazer uma pessoa aceita no meio de todos? Além de te fazer uma pessoa, vamos dizer assim, relacionável? Alguém aqui gosta de andar com gente ingrata? Quem? Tem algum aí, querubim, serafim? A gente não gosta, mas anda. Por quê? Porque a gente tem que amar, meu irmão. Então, para que você não seja uma pessoa intragável, para que você não seja uma pessoa que as pessoas vão rejeitar por causa da tua ingratidão, você hoje está aprendendo que você precisa ser uma pessoa grata. Mas só em qualquer coisa? Não, em tudo. Pisou no meu pé, obrigado, tá? É fácil fazer isso? Quem já viu isso acontecer no metrô? Sabe por que não acontece? Porque as pessoas não leem Bíblia. Pessoa pisou no teu pé, obrigado, irmão. Quando fala isso já é motivo para briga. Ah, você está falando o quê? Não, querido, eu estou fazendo o que a Bíblia manda. Ser grato em todas as coisas, diga aleluia. Jesus é grato. Quem aqui quer se parecer com Jesus, diga amém. Onde é que Jesus é grato, meu irmão? Vou te dar 2 exemplos aqui e você pode pesquisar o resto da tua Bíblia. Jesus gosta de agradecer em todas as coisas. Por quê? Fala assim comigo, agradecer. Não, tá fraco. Fala assim, agradecer. Antecipa a bênção.
Você está recebendo muita bênção de Deus? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, aí, muita bênção aí? Se ela fez aquela cara igual o cachorro quando cai do caminhão de mudança, fala para ela assim, ó, se não tem bênção na tua vida, é porque você não está agradecendo em tudo. Está entendendo, meu irmão? Fala mais uma vez assim comigo. Agradecer em todas as circunstâncias antecipa as bênçãos. Sabe o que agradecer faz? Reveste até morte. Agradecer, meu irmão, rompe cadeias. Agradecer, meu irmão, libera muitos caminhos de trevas. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia fala que tinha uma família que Jesus amava. Que Jesus sentava na mesa e considerava eles como amigos, pessoas muito queridas por Jesus. Essa era a família de Marta, Maria e Lázaro. Um dia Jesus estava do outro lado do Rio Jordão, a alguns quilômetros de lá. E mandaram um mensageiro até Jesus e seus discípulos dizendo assim, Jesus, o teu amigo Lázaro está doente. Vai lá para ouvir a confissão dele, orar e repreender a enfermidade. Jesus falou, obrigado, porque Jesus é um gentleman, um cara muito educado. Obrigado, mas quando eu terminar meus compromissos aqui, eu irei. Passaram-se alguns dias e Lázaro morreu. Quando Jesus chegou lá, na aldeia de Marta, Maria, a primeira já chegou para Jesus e falou, ó Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus falou, será? Ela, em vez de chegar e falar assim, Jesus, obrigado, hein? Obrigado por o senhor não estar aqui e Lázaro ter morrido. Mas não sabia. Resumindo a conversa, Maria também, que estava lá de luto, chegou para Jesus. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ô Maria, onde é que Lázaro está? Ó Jesus, está sepultado, já tem 4 dias, já está até fedendo. Vamos lá. Essa morte aí não é para vergonha, mas para a glória do nome do meu Pai. Essa morte aí, meu irmão, essa morte aí não é para motivo para tristeza, essa morte aí é motivo para agradecer. Aí Jesus chegou lá para os discípulos e falou, cadê, qual que é o túmulo de Lázaro aí? Olha, aquele que tem uma pedra grandona, aquela gruta lá, aquela caverna, remove a pedra. Os discípulos foram lá, com muito esforço, tiraram o túmulo, deve ter subido aquela nhaca de defunto podre. Aí Jesus fez isso aqui, ó, João capítulo 11, versículo 41, presta atenção, que agradecer antecede a bênção na tua vida. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Jesus fez o quê? E agradeceu, meu irmão. Olha só, Pai, eu te agradeço. Como assim? Jesus queria que Lázaro morresse? Não. Jesus agradece o Pai porque o Pai ouve Jesus. Ouve o quê? Jesus levantou a voz e falou, ô Lázaro, vem para fora. Se Jesus não agradece ao Pai, o Lázaro não ia ouvir a voz, porque Jesus falou, Pai, obrigado por agradecer a minha voz, e a minha voz é essa, Lázaro, sai dentre os mortos e vem, volta para a vida. Se você entende, diga amém. Amém. Outro motivo, querido, para agradecer. Porque quando você agradece na escassez, quando você agradece na dificuldade, quando você agradece naquilo que parece impossível, você dá a Deus o controle da situação, Ele multiplica. Marcos 6,41, Jesus estava lá pregando o Evangelho, pregando a palavra, havia uma grande multidão, não tinha nenhuma lanchonete perto. Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, ó, o povo está com fome, é melhor liberar eles, é melhor encerrar o culto para eles ir para casa comer, porque senão não vai dar tempo para eles comer, muitos vão passar mal. Aí Jesus falou assim, ó, vocês vão dar de comer para eles.
Aí o discípulo falou: como? Procura quantos pães e peixes tem no meio da galera aí. Fizeram aquela limpeza, aquele pente fino, chegaram para Jesus, 2 pães e 5 peixes. Jesus olhou, 5.000 homens, mulheres e crianças, umas 10.000 pessoas. Me dá aqui. Pai, vamos ler. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Marcos 6,41. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, Jesus olhou para onde? Deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos. A Bíblia fala, querido, que mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados naqueles dias, porque Jesus tomou o que era impossível e olhou para o Pai, entregou a Ele a situação, a circunstância e agradeceu, porque em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam e daqueles que estão passando dificuldade e necessidade, de acordo com o seu chamado. Deus te chamou para ser salvo, Deus te chamou para ser parecido com o Filho de Deus, Deus te chamou para ser parte da igreja que Ele aprova, da igreja que ouve a palavra e que dá bom testemunho e que prega o evangelho e que faz célula e que discipula. Deus te chamou, meu irmão, e você não está agradecendo por quê? Agradece que Deus multiplica, agradece que Deus quebra cativeiro, agradece que Deus tira a escassez, agradece que Deus faz acontecer. Por que não acontece? Porque o nosso coração é egoísta. Se não for do meu jeito, eu não quero. Jesus nos ensina, meu irmão, nessas 2 passagens, que quando agradecemos, Deus faz a bênção acontecer. Diga aleluia. Quem quer ser abençoado aqui? Então comece a agradecer mais e reclamar menos. Esses dias eu ouvi um pastor contando uma história. Ele disse que um homem muito rico, que morava numa mansão e tinha um carrão de luxo, foi buscar um outro no aeroporto particular. E quando chegou lá, descobriu que o vizinho dele tinha um jatinho particular. E aquele homem ficou triste porque ele tinha muita coisa, mas ele não tinha um jatinho particular. Embora tivesse um carrão de luxo, ele ficou com inveja do irmão, do vizinho. Aí naquela mesma situação, chegou perto dele um outro senhor com um carrinho velho. E falou: puxa vida, o meu sonho é ter um carrão desse. Olha, o que eu tenho é só um carrinho velho. Minutos depois, encostou nele um cara com uma bicicleta. E falou: olha, bem que eu queria ter um carrinho velho desse aí. Porque para chegar aqui no meu trabalho, eu pedalo muitos quilômetros e isso me cansa muito. Aí depois aproximou-se daquele homem da bicicleta, um andando, e disse: olha, se eu tivesse uma bicicleta, eu ia ser tão grato, porque eu venho de muito longe e eu venho até aqui andando todos os dias. Aí logo em seguida chegou um com uma cadeira de rodas, sentado. Olha, tudo que eu queria era ter pernas para andar, porque é uma dificuldade imensa de andar nessa cadeira de rodas. E aquele que estava na cadeira de rodas se lembrou de um amigo que estava internado em coma no hospital, que não tinha mais esperança nenhuma de vida, porque estava consumido por uma doença e que estava preso a aparelhos que sustentavam sua vida. Ou seja, meu irmão, em todas as circunstâncias, nós devemos agradecer. Se o teu dia está difícil, agradeça. Se a situação parece impossível, coloca na mão do Senhor, agradeça e faz como Jesus, profetiza. Está morto, chama para a vida. Está pouco, chama na multiplicação. Mas o que é importante é que você tenha no teu coração um sentimento de gratidão. Eu separei uma listinha de conselhos aqui, meu irmão, para dar para você. Eu acho que vai animar alguns aqui, vai entristecer outros, mas se faz necessário para que você entre debaixo da nuvem de gratidão. Sabe você que quer casar? Você que é solteiro, que está orando por um cônjuge? Tem alguém aqui assim ou não? Tem.
Karina falou um amém ali bem. Calma, Karina. Tem algum solteiro aqui? Vocês vão casar um dia. Amém ou não amém? Meu irmão, você que é solteiro, que sonha em casar, não ore para casar. Não ore para Deus te mandar um cônjuge, um marido ou uma esposa. Ore agradecendo e peça sabedoria para honrar o casamento que Deus vai te dar. Muitas vezes a pessoa pede para Deus um casamento, pede para Deus uma pessoa para viver ao lado, para compartilhar, para gerar filhos, e no primeiro mês começa a amaldiçoar. Ai, viada do inferno. Então não peça para você casar, peça para Deus te dar sabedoria e te transformar naquele que vai honrar o fruto da tua oração. Tá bom por aqui ou continua? Você que está desempregado, que está passando por uma prova financeira por conta de falta de emprego, meu irmão, não ore para Deus te dar emprego. Ore dando graças a Deus, para que Ele te dê a oportunidade de exercer a função como o melhor profissional. Porque muitas vezes você pede um emprego, Deus abre a porta de emprego e você fecha a porta, dando um mau exemplo. Deus abre a porta de emprego e você, com a tua dedicação, com a tua simplicidade, servindo a Cristo, se parecendo com Jesus, mantém a porta aberta. Você que está enfermo, meu irmão, ou quando tiver a oportunidade de orar por cura, não ore para ser curado. Calma que eu explico, meu irmão. Ore agradecendo a Deus pela saúde e para aprender a prevenir o corpo com hábitos saudáveis. A pessoa não cuida da saúde, não tem hábitos saudáveis, não se cuida, tudo para ela de cá, a boca foi feita para comer. Aí quando fica doente, quer chegar diante de Deus, Deus me cura, faz milagre. E tem uns que falam assim, Deus não existe. Ô meu irmão, Deus não faz milagre para consertar a bobagem de quem é corrupto, quem é egoísta, quem é louco, não, meu irmão. Deus age em todas as coisas daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Se você está enfermo, não ore por cura. Fala assim, Senhor, quando o Senhor me restaurar, eu te agradeço por me dar a oportunidade de fazer tudo diferente do que eu fiz até agora. Está doente, Deus cura, amanhã o que ele faz? Volta para a loucura dele. Então, meu irmão, ao invés de orar por cura, ore para Deus te dar mais uma oportunidade de você ser a pessoa mais saudável dessa terra. Diga amém. Amém. Não ore por prosperidade. Ore agradecendo a Deus pela oportunidade para ser fiel com os princípios do reino, nos dízimos, ofertas e primícias. Muitas pessoas oram pedindo a Deus prosperidade. Meu irmão, você precisa aprender uma verdade, Deus não prospera. Deus não prospera, meu irmão, aqueles que não estão disponíveis para ser fiéis no seu reino. Deus escolhe pessoas para ser mantenedores na sua casa. Deus escolhe pessoas para abençoar, para que eles possam abençoar a casa de Deus. Quando uma pessoa abençoa a casa de Deus, meu irmão, ele é uma pessoa generosa. Ele não faz com interesse, ele faz por amor, ele não faz por obrigação. Ele faz porque quer se parecer com Jesus. Então não adianta orar por prosperidade se você não entendeu ainda o sentido do princípio. Deus só leva para o muito quem é fiel no pouco. Ore sempre, querido, dando graças pelo amanhecer, pelo anoitecer, por sua família. Ore pelo vizinho barulhento, ore pelo aquele colega de trabalho chato, ore pelo aquele supervisor, pelaquela pessoa que vive te exortando, ore pelo teu líder que pega no teu pé, ore agradecendo, meu irmão, por aquelas pessoas que te chamam a atenção na hora que você está errado. Porque só conserta erro e prospera, tem uma vida boa aqueles que reconhecem que estão errados. Só param de errar aqueles que são chamados a atenção no momento do erro. Hoje nós vamos orar. Fala assim, hoje
Nós vamos orar. E nós vamos orar de uma forma diferente, gente. Nós não vamos orar pedindo nada. Nós vamos orar agradecendo. Nós vamos orar com o coração alegre. Nós vamos orar pelo calor que fez essa semana, pelo frio que fez logo em seguida. Nós vamos orar pela enfermidade que veio. Nós vamos orar pela cura que chegou. Nós vamos orar pela pessoa que está no culto. Vamos orar pela que faltou. Nós vamos orar pelo que está aqui, pelo que vai vir. Nós vamos orar por tudo. Vamos orar pelas famílias. Orar pelo teu salário. Você só ganha pouco, filho, porque você tem um emprego. Não fale de salário baixo para aquele que está desempregado. Não fale, queridos, de carro velho para aquele que está andando a pé. Não fale de andar a pé para aquele que está numa cadeira de roda. Não fale de cadeira de roda para aquele que está em coma. E o sonho dele, o sonho da família é ter de volta, nem que seja numa cadeira de rodas. Deem graças a Deus em todas as coisas, porque essa é a vontade do Pai para a nossa vida em Jesus. Deus não gosta de pessoas murmuradoras. Deus ama aqueles que diante de toda e qualquer circunstância, Ele fala: olha, se Deus está permitindo que eu passe, é porque tem um propósito. Pai, eu te dou graças por ouvir a minha voz e me dar a oportunidade de buscar em Ti sabedoria para superar essa situação. Quem entende isso? Fica de pé em nome do Senhor Jesus, igreja. Eu poderia conduzir a oração. Eu poderia conduzir essa oração junto contigo. Mas a Bíblia fala que todos devemos ter um coração grato. E que todos devemos agradecer. Para me conduzir a oração, eu teria que saber da situação de todos. Isso é impossível, não. Mas poderíamos ficar aqui a noite inteira e mais parte do dia amanhã. Para agilizarmos, querido, você vai fazer uma análise do teu coração. Você vai fazer uma análise da tua casa, da tua família, da tua situação. E começar a agradecer a Deus. Onde é que você tem falhado? Onde é que você tem sido ingrato? Onde é que você não tem dado graças ao Pai? Está doendo, meu irmão? Ore agradecendo pela cura. Pastor, mas a cura ainda não aconteceu. Ore agradecendo, meu irmão. Deus quer fazer. Está difícil as finanças? Ore agradecendo a provisão. Pastor, vai cair do céu? Eu não sei. Mas se Deus não derramar do céu, meu irmão, que eu acho muito improvável que isso aconteça, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar a direção para você andar, para você fazer, para você cumprir, para você trabalhar, para você conquistar todo e qualquer recurso que você precisa para mudar a tua vida financeira. Como o profeta disse, o justo vive de fé em fé. Tem situações que estão difíceis, que estão impossíveis. É por essas que nós vamos agradecer a Deus agora. Porque para aquele que vive de fé em fé, daquele que busca a justiça de Deus, que é Jesus, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, pode ser o sinal que a chuva de bênçãos de Deus está perto para vir. Ai, pastor, eu ainda não enxergo a pequena nuvem. Então ora, meu irmão, agradecendo, porque ao som das águas, a árvore mesmo que morta brotará. Ao cheiro das águas,